Está no ar mais uma edição da Emaquibica, a TV do Coletivo Lapa. E já começou a campanha eleitoral. Logo no primeiro debate, a Bené nocauteou o Crivella. Esse aparelho de tomografia, onde ele foi colocado primeiro? No espaço da igreja. Então nós temos que ter um Estado laico, onde nós possamos agir como gestor público e não confundir o púlpito de forma nenhuma com um palanque político. E junto com a campanha eleitoral apresentamos nossa nova personagem, a Vermelhinha. A luta continua! A Vermelhinha vai mostrar ações e propostas de campanha aqui na Emaquibica, esse espaço democrático militante de fazer cultura e informação e essa nova forma de falar de política e de debater alternativas. E por que foram desviados 7,5 milhões de reais para a conta da Michelle se o dinheiro foi doado para teste de Covid-19? Nem tudo é morte no governo Bozo. O dinheiro que eles usam é sempre dinheiro vivo. Eu bico mesmo. Minium. Ô presidente, eu votei em você para você melhorar a vida da minha família. Mas agora você quer tirar mais 1 bilhão e 400 milhões da educação dos meus filhos? Para colocar em obras apoiadas por deputados, presidente? O que é isso, presidente? Ô, presidente! A política por trás dos políticos? No comentário A Política por Trás dos Políticos de hoje, eu quero destacar uma notícia que repercutiu na grande mídia, inclusive muito nas redes sociais, do fato a própria Lava Jato ter inocentado Lula da acusação, do processo, de que ele teria recebido sem fazer as palestras. A Globo, o Jornal Nacional, deu só 30 segundos para essa notícia, mas passou 5 anos martelando que ele ganhou sem fazer a palestra. Entendeu? Por que eu falo isso? Porque no Brasil existe um Código Penal especial apenas para Lula. Tudo que está ali, Lula já está condenado, já está culpado. Não adianta ele mostrar as provas da sua inocência, como foi no caso das palestras, do triplex. Não funciona. Já está culpado porque tem esse Código Penal paralelo, usado pela Lava Jato e pela essa justiça golpista. Entendeu? Então isso é muito importante para a gente ver o seguinte: o objetivo deles continua. Porque essa violência contra o Lula vai ser a terceira agora que eles querem fazer. A primeira foi tirar a Dilma para um golpe de Estado do impeachment. A segunda foi tentar impedir Lula de ser candidato em 2018, condenando ele injustamente e prendendo ilegalmente. E agora eles vão fazer de tudo para impedir que Lula readquira seus direitos políticos, tá? E seja em condições de ser candidato em 2022. Vão tentar de novo tirar ele em 2022. Tá? Então, essa é a questão que a gente tem que colocar, mas é uma grande vitória, porque ele está sendo inocentado de tudo quanto é processo, fora de Curitiba, fora do triplex. Esse é mantido apenas para poder, mesmo sendo absurdo, todo mundo sabe que não existe aquilo, mas é mantido para manter a narrativa da direita contra a esquerda, impedindo que Lula venha candidato. É só por isso, tá? O povo ainda não percebeu porque a Boa Noite Cinderela, que foi Bolsonaro colocou lá no dia da eleição, de 2018, foi muito forte. A dose foi muito forte. Muita gente ainda está dormindo, tá? Mas tem gente já acordando e outros já acordaram, né? E a tendência é cada vez mais as pessoas acordarem diante das barbaridades que Bolsonaro está fazendo com o povo, com o país, com a nação, com os direitos, com tudo, né? Com a racionalidade, com tudo. É um bárbaro, né? É um bárbaro que dá inveja ao aquele Átila, né? Aquele bárbaro Átila da história. A segunda coisa que eu quero colocar, essa novela da Renda Brasil, do financiamento da Renda Brasil. Por que existe essa novela? Primeiro, Bolsonaro foi eleito para manter a política neoliberal da ditadura do mercado, que se apoia numa coisa chamada teto dos gastos. Teto dos gastos é o nome que se dá ao chamado Estado mínimo para o povo. Para o povo, que para os ricos o Estado é máximo. É de mãe para filho. Chega lá, qualquer dificuldade, o Banco Central solta dinheiro para os banqueiros, as dívidas são anistiadas, os juros são pagos regularmente, que já representa quase metade do orçamento público, é pago para os banqueiros, é tudo para os banqueiros, agora para o povo não.
investimento para saúde, educação, assistência social, geração de emprego, nada disso, porque tem um teto rebaixado. O povo pode crescer de número, mas o teto está rebaixado. Então, agora, diante da pandemia, a oposição aprovou a auxílio mínimo, a renda mínima de R$600. Não foi Bolsonaro, ele propôs 200. Isso causou um efeito positivo no povo que estava passando fome. Quem paga é o governo, o povo então atribuiu a Bolsonaro a renda dos R$600. Então, ele viu a popularidade dele subir, que estava caindo. Então, ele não quis outra coisa. Ele quer, eu quero isso, eu quero pagar meu voto, eu quero pagar meu voto. Eu quero pagar meu voto. Só que isso batia contra o teto dos gastos. Não pode. Então ele cortou pela metade auxílio emergencial e não tem dinheiro para manter a Renda Brasil sem mexer no teto dos gastos. Como ele não vai tirar dinheiro dos super ricos, taxar os super ricos, o que é que ele faz? Tenta tirar dinheiro de outros programas sociais que beneficiam o povo. Como o exemplo, Fundeb, que é um fundo para financiar a educação pública. Pagar professores, desenvolver as escolas, esse tipo de coisa. Na cabeça de Bolsonaro é o seguinte: quem vai estar nessa renda mínima é um povo paupérrimo. Os filhos dele não precisam de educação nenhuma. Eu só quero que esse povo sobreviva até 2022 para votar em mim. Entendeu? Depois pode morrer. Então não precisa de educação, não precisa de saúde, não precisa de nada. É isso que ele pensa. Essa é a situação do Brasil de hoje. E a reação é mínima. Volto a dizer, da tal Boa Noite Cinderela, a reação é desproporcional a essa barbaridade que esse cara faz no país. Agora, não tem só essa visão pessimista, tem uma visão otimista. Recentemente eu vi no YouTube um debate de vários jovens no YouTube, um programa patrocinado pela editora Boitempo, com vários jovens youtubers marxistas, sociólogos, historiadores, estudantes, né? Um deles, aqui, os nomes são os seguintes: Sabrina Fernandes, Jones Manuel, que ficou bastante falado agora por causa do Caetano Veloso, Humberto Matos, Larissa Coutinho. E tem uma outra que não estava nesse debate, que apareceu lá falando no lançamento do Plano de Recuperação do Brasil, do PT, que é a Laura Sabino, também uma jovem marxista. Isso é lindo isso aí, porque mostra como é que a história não para de avançar, né? Ela pode até ter seus recursos, como é agora com o Bolsonaro, esse retrocesso. Mas já dentro do retrocesso já tem a sua negação, vamos dizer assim, para falar dialeticamente, que essa resistência, e a resistência se manifesta no pensamento, que procura compreender essa realidade e essas contradições. Isso tudo chama-se jovens marxistas de youtuber, falando que é o melhor de tudo, para milhares e milhares de seguidores, também jovens. Eu, como veterano marxista, me considero assim, como eu vi o céu vermelho na minha frente, entendeu? Quando eu vi isso aí. De tão lindo que é a vida ali funcionando. A primeira vida, depois vem o pensamento, e o pensamento crítico, e o pensamento desse método poderosíssimo chamado marxismo. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham notado esses nomes, para depois ir lá, nesses canais, e ver isso aí, tá? Eu quero desejar, então, uma boa tarde para todos vocês. Todos e todas, né? Eu bico mesmo. Nesta semana, os robôs espalharam que o TSE censurou o WhatsApp para impedir denúncias sobre urnas eletrônicas, que Bolsonaro foi homenageado na República Tcheca após discurso sobre cristofobia, que João Pedro Stedley disse que MST vai incendiar o Brasil para derrubar Bolsonaro. Eu fico envergonhado com as mentiras que meus irmãos robôs espalham na internet. Mas vergonha mesmo, é o país chegar a 150 mil mortes de Covid. Eu bico mesmo. Olê, 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 olá. Alô, companheirada! Começou a corrida eleitoral. Vambora eleger as nossas candidatas e os nossos candidatos de luta. A luta continua! Me chamo Herbert Lima, sou militante social, sociólogo, historiador, gestor público, e esse ano eu aceitei a missão do Partido dos Trabalhadores de me apresentar como candidato para
somar na luta contra as injustiças, contra esse governo fascista, mas especialmente para cuidar das pessoas aqui na nossa cidade. Fortaleza é uma das cidades mais desiguais do país. E com a pandemia, essa desigualdade aflorou ainda mais. Então, nós vamos precisar, na Câmara de Vereadores, de companheiras e companheiros, né, que, somados à candidatura, né, e da futura eleição, certamente, da nossa candidata a prefeita Luiziane Lins, nós vamos chegar aí para reconstruir essa cidade, mas uma cidade voltada para a população menos favorecida. Então, a ideia nossa é contribuir com a transformação social e com a mudança de vida e da qualidade de vida das pessoas, das trabalhadoras, dos trabalhadores, que têm sido cada vez mais perdendo seus direitos, né, e têm tido uma condição de vida cada vez mais precarizada. A luta continua! Neste domingo começaram a ser colocadas as faixas contra o governo Bolsonaro e também contra a Crivella. As faixas foram uma iniciativa dos núcleos do PT no Rio, que pagaram, confeccionaram e colocaram as faixas na Avenida Brasil. Eu bico mesmo. A luta continua! Vamos conversar com o Marcos Rodrigo, que é candidato a vereador lá em Niterói. E essa semana, em plena campanha, ele teve que ir para a porta do Fórum de Niterói para pressionar pela soltura do Danilo, um outro jovem preto morador de favela de Niterói, que foi preso injustamente, estava detido. Então a gente sabe de vários atos e ações racistas, na sua grande maioria feitas também pelo Estado brasileiro, né? E a gente se mobiliza, né? Se mobiliza porque atuamos as favelas e periferias. Então o racismo aqui é uma coisa muito presente quase sempre, né? A pandemia também é racista, né? Ela tem matado pessoas negras, em sua grande maioria, e pobres, né? Então, assim, não seria diferente da nossa parte, não poderia ter uma outra atitude, senão de solidariedade, ação e luta. E eu queria saber de você, Marcos, faz parte da sua plataforma também essa luta nacional e internacional contra o racismo? A gente tem que entender o mandato como um espaço de luta social. Essa luta, ela não é uma luta só municipal, nem de vereador, nem só de bairro, nem só de favela. Ela é uma luta integrada, né? É uma luta que, ora, ela é dentro da favela, ora, ela é fora da favela. Um momento ela é no bairro, outras vezes ela é uma discussão até internacional. Então, eu não vejo nenhuma contradição em um vereador sair ali da Câmara no horário da votação, inclusive, e deixar o plenário e ter que acudir, né, e estar junto, né, uma luta antirracista num fórum, que geralmente também é no centro da cidade, né, e você deixar, porque aquele momento também é uma luta democrática, né, você não muda a sua cidade se você não mudar o racismo, entendeu? Então você precisa entender que o mandato é um espaço de luta política, né, e uma luta política, inclusive, suprapartidária. A luta continua! Quem é? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que pensou os caminhos da liberdade ao lado de Nelson Mandela e buscou o diálogo com grandes lideranças nacionais e internacionais no combate ao racismo e à exclusão social? Quem é essa mulher que, por sua história de vida, foi homenageada pelo Museu da ONU em Nova York como uma das 20 personalidades em todo o mundo que lutaram e lutam contra o racismo? A luta continua! Estou aqui com o Feijão, o nosso colaborador. O Feijão foi aluno do nosso programa social quando a Benedita era vice-governadora, e o Feijão tem todas as campanhas junto com a gente. Então está fechando aqui com a gente aqui, Raimon e Benedita, firme na Rocinha. E quer mandar um recado pro Raimon e pra Benedita. Irmão, tamo junto aí, você e Benedita aqui na Rocinha. Vamos pra cima deles e a vitória é nossa. Valeu! Valeu! A luta continua! Levanta, nego, cativeiro acabou.
Gente, a gente está finalizando aqui o encontro do Fórum de Favelas e Periferias. E é isso aí, estamos aqui na primeira favela, da onde tudo começou, dando início à nossa grande discussão dessa cidade que precisa ser governada por quem conhece a nossa cidade. Benedito está aí para provar que com 78 anos de idade ela ainda tem força para estar aqui governando a nossa cidade. Benedito é 13. Levanta, nego, cativeiro acabou. A luta continua! Nossa candidata a prefeita diz, a Benedita, que as comunidades não são problema, são solução, né? E algumas delas até têm ações muito eficientes durante esse período de crise pandêmica, né? Como é que a gente associa essa equação? Falta segundo a prefeitura, um problema na arrecadação e a necessidade de investimentos. E qual seria a sua prioridade? Quando o governo diz falta dinheiro, não acredite, não é verdade. Leia-se quando ele diz não tem dinheiro, leia-se, eu administro mal. O que é que o Crivella fez de impacto na cidade? Se ele dissesse assim, olha, o Crivella fez saneamento básico, eu diria bacana, mas não fez. Dissesse assim, o Crivella ampliou a cobertura de saúde da família, eu diria bacana, mas ele não fez isso também. Ao contrário, nós tínhamos 70% de cobertura quando ele pegou o governo, hoje temos 36% de cobertura de saúde da família no município. Nós que temos a oportunidade de governar a cidade do Rio de Janeiro, tem que pensar no Rio de Janeiro como é que nós vamos trabalhar com uma ótica mais voltada para os mais pobres. E os ricos, se a gente souber fazer o diálogo, eles compreenderão porque é bom para eles. Porque ninguém quer ficar dentro da sua mansão com cerca elétrica, cachorro bravo, né, câmera de segurança, botar dois. Imagina eu ter que andar pela rua com 2 seguranças, um de um lado e um do outro, porque eu tenho muito dinheiro, né? Uma coisa é andar porque eu defendo os direitos humanos, ou porque eu defendo os pobres. Outra coisa é andar porque eu tenho muito dinheiro, tenho que botar dois seguranças do meu lado. Que vida é essa, né? Então, organizar a cidade é bom para todo mundo. Olê, 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 olá. Alô, companheirada! Começou a corrida eleitoral. Vambora eleger as nossas candidatas e os nossos candidatos de luta. A luta continua! Eu bico mesmo. Vamos juntos reconstruir o Brasil. Meus amigos e minhas amigas, a esmagadora maioria dos mortos pelo coronavírus é de pobres, pretos, pessoas vulneráveis que o Estado abandonou. Na maior e mais rica cidade do país, as mortes pelo Covid-19 são 60% mais altas entre pretos e pardos da periferia, segundo os dados das autoridades sanitárias. Cada um desses mortos que o governo federal trata com desdém tinha nome, sobrenome, endereço. Tinha pai, mãe, irmão, filho, marido, esposa e amigos. Dói saber que dezenas de milhares de brasileiros e brasileiras não puderam se despedir de seus entes queridos. Eu sei o que é esta dor. Teria sido possível, sim, evitar tantas mortes. Estamos entregues a um governo que não dá valor à vida e banaliza a morte. Um governo insensível, irresponsável e incompetente, que desrespeitou as normas da Organização Mundial da Saúde e converteu o coronavírus em uma arma de destruição em massa. Minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio em memória da minha família Ema, que está sendo queimada viva no Pantanal. 1 minuto de silêncio em memória aos meus irmãos animais, mortos em todas as nossas florestas. 1 minuto de silêncio em homenagem aos que morreram de Covid, por absoluto descaso desse governo. 1 minuto de silêncio em memória da natureza, da democracia e do próprio país, que estão sendo destruídos neste exato momento.